Ok, meus amigos. Questão de número 15 agora, trabalhando função do segundo grau. No caso, são equações. Encontre o conjunto de solução, né? O conjunto das soluções reais da equação abaixo. Então, eu tenho essa equação. Pronto, nós temos essa equação aqui. Então, deixa eu passar para cá. Então, essa equação, ela vai ser x sobre x ao quadrado menos 5x, certo? X ao quadrado menos 5x mais 6, mais x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 ao quadrado. Isso é igual a unidade. Então, nós vamos usar um artifício, tá certo? Que seja bem mais simples de trabalhar. Então, primeiro passo, vamos usar fatoração. Então, vamos fatorar uma equação do segundo grau. Se você tem ax2 mais bx mais c, você pode escrever a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Sendo que x1 e x2 são as raízes da equação. Então, lembre, x1 e x2 são as raízes da equação. Então, o a é o coeficiente da variável ao quadrado. Então, eu tenho x2 menos 5x mais 6 igual a zero. Vou igualar a zero para determinar as raízes. Então, delta é b ao quadrado menos 4a vezes c. 25 menos 24 dá 1. Então, as raízes são menos b, que é menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é raiz de 1, sobre 2a, que é 1. Então, eu fico com menos 5, com mais ou menos 1, sobre 2. Então, duas raízes, menos 5 mais 1 sobre 2, né? Aí fica menos com menos aqui, fica mais, né? Pronto, aqui fica mais, tirando, ó, menos com menos, pronto. 5 mais 1 sobre 2, que dá 3. A outra raiz, 5 menos 1 sobre 2, dá 2. 5 menos 1 sobre 2 dá 4, e por 2 dá 2. Então, você tem as duas raízes. Então, ela é fatorada, ó, x2 menos 5x mais 6, fatorada por 1, x menos uma raiz, menos 3, x menos a outra raiz, que é menos 2. Então, essa equação, certo? Essa expressão ela está na forma fatorada. Pronto. Voltando para o original, outra coisa. Também podemos lembrar. Se você tiver k ao quadrado, certo? Você pode escrever k vezes k. Lógico, professor. Beleza. Se você tiver, certo? A ao quadrado menos b ao quadrado, você pode escrever a mais b, que multiplica a menos b.
Isso vamos usar tudo na nossa equação. Então, a nossa equação, ela tem esse formato, x, certo? Sobre x2 menos 5x mais 6, mais x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3 ao quadrado. Isso é igual a 1. Então, vamos fazer as mudanças. Em cima, permanece x, mas embaixo, x menos 3, que multiplica x menos 2, mais, em cima, posso escrever x mais 3, que multiplica x menos 3. X menos 3 vezes x menos 3. Isso é igual a 1. Para diminuir as continhas, podemos nos livrar, certo? De um x menos 3. Agora vamos reduzir ao mesmo denominador comum. Vamos reduzir, ok? Vamos reduzir ao mesmo denominador comum. Então, x menos 3, que multiplica x menos 2. X, lembre, igual a unidade. X menos 3 vezes x menos 2 dividido por essa expressão dá 1 vezes o numerador. Mais esse produto, x menos 3 vezes x menos 2 dividido por x menos 3 sobra x menos 2. Então, fica x mais 3, que multiplica x menos 2, igual a unidade. Então, vamos ter, esse aqui vai multiplicar para lá. Então, fica x mais, desenvolvendo, x ao quadrado menos 2x mais 3x menos 6. Isso aqui nós sabemos que é x ao quadrado menos 5x mais 6. O que vai acontecer? Nós vamos nos livrar do x2, de um lado e do outro, pitiozinho. Aí nós vamos ter aqui, desse lado vai ficar, ó, 3, 4, menos 2x. 4x menos 2x, então dá 2x menos 6, que é igual a menos 5x menos 5x mais 6. Desloca e desloca. Aí eu vou ter 2x mais 5x, isso é igual a 6 mais 6. 7x é igual a 12. Então, x é igual a 12 sétimos. X é igual a 12 sétimos. Só para lembrar, né? Como trata-se de uma equação que tem fração, eu não poderia esquecer que os denominadores de uma fração jamais pode ser zero. Então, se você observar, fica mais claro nessa daqui. X menos 3 diferente de zero. X menos 2 diferente de zero. Aqui tem x menos 3. Então, na realidade, o x tem que ser diferente de 3 e o x tem que ser diferente de 2. Se nós questionarmos esse valor está dentro dessas condições, ok, está. Então, eu posso voltar
e marcar o gabarito. Encontro o conjunto solução. Eu encontrei 12 sétimos. Ó, nós encontramos 12 sétimos. Então, o item correto é o item B de bola. O gostoso dessa questão é que nós puxamos um pouquinho a parte de produtos notáveis, ok? Questão 16. Diz assim: para comemorar sua formatura, uma turma de alunos da Universidade de Fortaleza pretende realizar uma viagem e, para tal, fretar um avião com 100 lugares. A empresa locadora estipulou que cada aluno participante deverá pagar R$ 400, acrescidos de um adicional de R$ 25 por cada lugar vago, para que, com esse fretamento, a receita da empresa seja a maior possível. Quantos alunos deverão participar da viagem? Então vamos primeiro entender como é que seria a receita da empresa. A receita é em função, tá certo? Em função de lugares, né? Das pessoas que vão. Então vamos chamar em função de X. X vai representar para a gente, certo? O número de alunos, tá certo? Que viajaram. Pronto. X representa o número de alunos que viajaram. Então, cada um vai pagar R$ 400. Então, vai ser 400x. Pronto, beleza. Mas o meu amigo está dizendo que, tá certo, vão pagar R$ 25 por vagos, né? Então, cada aluno, esse X, vão pagar R$ 25. 25 vezes esse X, vezes a quantidade de alunos vagos. Se X viajam, não viajaram. Simplesmente, não tinha 100 lugares, então 100 menos X. Aliás, isso aqui representa lugares vagos, né? Lugares vagos. Eu tinha 100 lugares. Viajaram X, então vagos 100 menos X. Então isso aqui tem que pagar 100 menos X para essa quantidade de vagos. Então, Rx vai ser igual a 400x mais chuveirinho 25 vezes 100 dá 2.500x menos 25x ao quadrado. Dando uma ajeitada na equação, eu vou ter menos 25x ao quadrado mais 2.900x. Pronto, está aqui a receita da nossa empresa, ok? Menos 25x ao quadrado mais 2.900x. Agora um detalhe, essa história de máximo e mínimo, ok? Quando você fala em máximo e mínimo, você está falando de um elemento chamado de vértice da parábola. Vértice. Então, um elemento chamado vértice da parábola. Uma parábola, ela tem concavidade para cima ou concavidade para baixo.
Então, se nós observarmos uma função, pronto. Então, nós temos aqui o x, temos aqui o y. Esse ponto, ele pode ser chamado de máximo ou pode ser chamado de mínimo, tá certo? Então, esse ponto ele é chamado de vértice. Então, aqui é o x do vértice e aqui é o y do vértice. Numa função quadrática do tipo a x2 mais bx mais c, o x do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice menos delta sobre 4a. Sendo que esse delta é o b ao quadrado menos 4ac. Pronto. Falou em máximo e mínimo. Então, só para relembrar, quando esse a é positivo, você tem a função com esse formato. Então, ela possui mínimo. Ela possui mínimo. Quando o nosso a, certo, for menor do que zero, ele é positivo ou é negativo, menor do que zero, essa função ela tem esse comportamento, certo? Então, o vértice é um ponto máximo. Pronto. O nosso problema, os nossos alunos, sempre a dificuldade é: eu devo, professor Pacífico, calcular o x do vértice ou é o y do vértice? Como é que eu vou saber? A gente usa sempre uma regrazinha. Se ele quer a variável que está depois da igualdade, você calcula o x do vértice. Se ele quer determinar o que está antes da igualdade, você calcula o y do vértice. Repetindo, se ele quer a variável que está após a igualdade, você calcula o x do vértice. Se ele quer determinar o que está antes da igualdade, você calcula o y do vértice. Então, voltando para a minha questão. Certo? Pronto, eu tenho essa função. Agora, se eu quero a receita, eu devo calcular o y do vértice. Se eu quero determinar x, tá certo? Que é, no caso, o número de alunos que viajaram, eu devo calcular o x do vértice. Esse rapazinho faz o papel de A e esse aqui faz o papel de B. E o C é igual a 0. Se nós dermos uma lidazinha, ele pergunta para que, com esse fretamento, a receita da empresa seja a maior possível. Ele está falando que a receita é a maior possível. Quantos alunos deverão participar da viagem? Na realidade, ele não quer saber a receita. Ele quer saber o número de alunos que viajaram. Então, ele quer o x do vértice. Repetindo. Para que, com esse fretamento, a receita da empresa seja a maior possível, a receita é a maior possível, mas ele não quer saber a receita. Ele diz quantos alunos deverão participar da viagem. Então, eu devo calcular o x do vértice. Menos b sobre 2a. Então, o número de alunos que viajaram foi b, 2.900, menos b, certo? Menos b sobre 2a. Então, menos b, 2.900, dividido por 2a, que é menos 25. Então, eu tenho menos com menos dá mais, 2.900 dividido por 50, positivo.
Simplificando um pouquinho, eu tenho 290 dividido por 50. Então, eu tenho aqui 58. Cuidado que nessa questão também ele pode perguntar quando os alunos não viajaram. Tá certo? Então, tem 58 lugares ocupados. Ok? Então, item correto é o item B de bola. Essa questão foi a questão de número 16. Pronto. Temos aqui, meus amigos, a questão de número 17, que diz assim: por uma mensagem dos Estados Unidos para o Brasil, via fax, a empresa de Correios e Telégrafos cobra R$ 1,37 pela primeira página e R$ 0,67 por página que se segue, completa ou não. Qual o número mínimo de página de uma dessas mensagens para que seu preço, certo, ultrapasse o valor de R$10? Ora, o que é que nós temos? Nós temos ele diz o seguinte: cobra R$ 1,37 pela primeira página. Então, essa aqui foi a primeira página. Então, eu pago R$ 1,37. Mais cada uma dessa, certo? Cada uma dessa ele paga 67 centavos. Tanto faz a página estar completa ou não. Ora, isso aqui é uma página, uma. E aqui vai ficar x menos uma páginas. X representa o número de páginas. X representa o número de páginas. Ao todo, são 6 páginas. A primeira eu já paguei, então falta pagar quem? X menos 1. Então, vamos para a nossa equação. Então, vai para a nossa equaçãozinha. Então, o total, o que que nós temos aqui? Nós temos 1,37 mais 0,67 vezes o número de página, que é x menos 1. Isso tem que ser pela condição para que o preço ultrapasse o valor, para que o seu preço, tá certo, ultrapasse o valor de R$10. Então, o valor ultrapassa o valor de R$10. Então, eu tenho 1,37 mais 0,67x menos 0,67, isso é maior do que 10, certo? Qual o número de página? O número mínimo, então beleza. Então, aqui nós vamos ter 0,67x 1,37 menos 0,67 dá 0,7, maior do que 10. Deslocando, 0,67x tem que ser maior do que 10 menos 0,7. 0,67x tem que ser maior. Se eu tirar 10, vai dar 9,3. Então, x tem que ser maior, 9,3 dividido por 0,67.
dividido por 0,67. X tem que ser maior do que 13,88. Pronto. A pergunta é a seguinte. Nessas condições, quantidade aqui. Então, x maior, porque x representa o número de páginas. Então, o nosso x pode ser 14, pode ser 15 páginas, 16 páginas, 17. Só que ele está querendo saber qual é o número mínimo de páginas, no mínimo. Então, resposta, 14 páginas. Então, o item correto é 14 páginas. Ó, qual o número mínimo de páginas? Então, resposta, item D. Resposta, o item D. Questão 18. Certo? Veja a coisa interessante aqui dessa questão 18. Para certo valor de K, o produto das raízes da equação é igual a 16. Para cada um destes valores, as raízes da equação são reais, distintas, tudo. Então, só para lembrar, eu quero que você lembre. Quando eu falo em produto das raízes, tá certo? De uma equação do segundo grau, nós temos o seguinte. Deixa eu só lembrar para você. Se eu tenho uma equação, deixa eu colocar aqui o formato. AX2 mais BX mais C igual a 0. Se eu estou falando na soma das raízes, menos B sobre A. Se você está falando no produto das raízes, ó, menos B sobre A, C sobre A. Qual é a condição imposta? A condição imposta, o nosso amigo está pedindo para, está impondo o produto das raízes. Ok? Faça. E me diga qual é o gabarito. Ok?